Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E nós vamos seguir falando a respeito do verbo to be aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo muito rápido, muito breve aqui, mas é porque a gente realmente precisa entender mais algumas coisas a respeito do verbo to be, Se você tem dúvida a respeito desse verbo, se você ainda não sabe quais são as conjugações, eu sugiro que você assista o vídeo anterior, Aí durante um bom tempo a gente falou a respeito do verbo to be, como conjugar corretamente, E vai ser muito valioso e eu espero que sirva para você, que te ajude de alguma forma, Nós falamos sobre o verbo to be no presente, Quais são as conjugações que vocês se recordam? Am, or, e is, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Então, essas são as conjugações que a gente usa no verbo to be no presente. Lembrando, mais uma vez, o único verbo com 3 formas de se conjugar no presente, tá? Então, como você sabe, o verbo to be significa o verbo ser ou o verbo estar, dependendo aí do contexto da fala, Então, eu sou, eu estou, Eu sou feliz, eu estou feliz, aquele exemplo que a gente utilizou. Mas agora, vem aquela questão, Tá, eu estou feliz, eu sou feliz. Mas como eu posso falar que eu sou feliz no passado, Eu estou feliz, mas ontem, não mais hoje, no passado. Nesse caso, então, a gente conhece, no português. Então, eu era, eu estava, você era, você estava, ele era, ele estava, ela era, ela estava, enfim, E aqui que fica mais fácil, porque no passado o verbo to be terá apenas 2 maneiras de se conjugar, certo? Que é was e were. Repetindo, was e were. E a gente vai verificar cada um deles aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou pular o I am, porque você vai ver que no final vai fazer total sentido, tá? Eu vou direto para o you. E you no presente, como você sabe, you are. You are. Quando a gente tem o are, esse you are, o are, a gente basta que faça a substituição do are por were. You are, you were. You are, you were. Então, você é, você está. Você era, você estava. Você era, você estava o quê? Você era, você estava feliz. Entende? Então, dessa maneira. We, da mesma forma. We are. We were. We were. Então, nós éramos, nós estávamos, Agora, o you aqui de novo, a mesma coisa, Só que agora a gente sabe que dependendo do contexto aí, ele significará vocês. Então, vocês eram, vocês estavam, vocês eram felizes, vocês estavam trabalhando ontem, no passado, Então, you were. Aquela dica que eu dei no vídeo anterior sobre o both e o all também aplica-se aqui. You both were. You all were. Certo? E o they, o nosso queridinho they are, they were. They were. Não é where, não, tá? Tem uma diferença. Where significa onde, aonde, Esse WH é aberto. Where. Where. Por exemplo, where are you from? De onde você é? Where are you going? Onde você está indo? Então, é diferente. Você tem o where e were. Where, were, Sem esse H, tá certo? Então, aqui pronto. Onde tem are no presente, basta que você substitua por were, que vai significar era, estava, no passado. Agora, o he, she, it. He, she, it no presente. He is, she is, it is. No passado, he was, she was, it was, Tem até uma música do Harry Styles que fala assim, as it was. As it was. AS, as,
it was, ou seja, do jeito que era, né? Como isso era. Então, as it was. Então, pronto, acabou, né? Não, tem o I. Lembra que eu falei que eu ia deixar o I para o final? O I no presente, no verbo to be, é I am, certo? Só que aqui não tem um equivalente desse am para a gente colocar no passado. Então, a gente simplesmente usa o was. Então, fica muito simples de conjugar o verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Muito simples, mais simples do que o presente. Lembra que lá no presente, né, a gente tem aí 3 conjugações. E aqui no passado, apenas 2, né? Agora, uma coisa interessante, né? A gente fala muito assim e sempre traz alguns exemplos do mundo real. Quando eu comecei a trabalhar para fora do Brasil, com empresas de fora do Brasil, eu lembro que eu estava um pouco nervoso ainda na minha primeira semana, estava cometendo alguns erros de gramática. Eu lembro que eu fui conversar com uma nativa e aí eu falei para ela que eu estava tentando fazer uma determinada coisa no trabalho com outro colega e aí eu acabei mencionando we was, né? Gramaticalmente tá errado, né? Imagina como se fosse a gente no português falar assim, nós estava, entende? Em vez de nós estávamos, nós estava. Algo nesse sentido, né? Imagina que eu estou falando errado, certo? É como se eu estivesse falando errado para ela. Ela vai entender? Obviamente que sim, ela vai entender se você fizer dessa forma, mas você tem que ter noção de que gramaticalmente isso está errado, né? E eu já vi algumas pessoas utilizando I were. Tá errado? É I was. Talvez a pessoa, na pressa, na correria, acaba soltando um were, né? Principalmente se a gente não for nativo falante da língua. E tá tudo bem, né? Isso acontecer, né? Quando você não é um nativo. Mas você tem que, se você tem a ciência de que você está errando, você tem que ter também a iniciativa de corrigir. Então, seguindo as dicas que a gente passou nesse vídeo aqui, é dessa forma que nós conjugamos o verbo to be no passado, né? Então, sempre 1% melhor a cada dia, sempre melhorando, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu esclarecer as dúvidas a respeito do verbo to be no passado, eu peço que você considere a sua inscrição nesse canal, deixe aqui também a sua curtida e o seu comentário, e que você continue persistente nos seus estudos e a cada dia melhorando para você conseguir aí a sua fluência, tá certo? Muito obrigado, tudo de bom e tchau, tchau!